Olá, meu nome é Vinícius Carra e estou aqui para apresentar como foi dada a comprovação da natureza ondulatória do elétron. Para compreender como foi concebida essa dualidade, é necessário primeiro entender um pouco do background científico nos anos de 1600. Isaac Newton argumentava que a luz se constituía de partículas, pois viajava em linhas retas, refletia-se organizadamente e desacelerava em materiais refratários, como o vidro. Por outro lado, Christian Huygens mostrou que a luz deveria ser uma onda, em razão do modo com que contornava obstáculos, difratava, refletia e entrava em interferência. Não havia um consenso do comportamento da luz. Tudo começou a mudar com o experimento da dupla fenda de Thomas Young, mostrando o padrão de interferência que a luz sofria, e com James Maxwell, consolidando a teoria ondulatória com suas 4 equações, resumindo o eletromagnetismo. Porém, em 1905, Albert Einstein publicou 5 artigos científicos. Entre eles, encontra-se sua abordagem ao problema do efeito fotoelétrico, o qual lhe rendeu um prêmio Nobel, criando o conceito de fóton, fazendo com que a luz, anteriormente vista apenas como uma onda, passasse a ter um caráter de partícula. Nascia assim a dualidade da luz. E com base nesse pensamento dual, Louis de Broglie, um físico francês, construiu uma hipótese em que, se a luz até então era tida como uma onda, se comportava como uma partícula em certas situações, por que o elétron, tido como uma partícula, não poderia se comportar também como uma onda dependendo da experiência? Segundo de Broglie, a matéria também poderia apresentar tal comportamento dual. Baseado no efeito fotoelétrico, em que a energia total de uma entidade está relacionada à frequência de onda associada ao seu movimento, e com base de que o momento da entidade está relacionado ao comprimento de onda, assim chega-se à conclusão de que o comprimento de onda é igual à constante de Planck dividido pelo momento da partícula. Em resumo, o princípio de Broglie atribui um comprimento de onda de matéria para qualquer massa com velocidade. Ele apresentou sua tese de doutorado em 1924 na Faculdade de Ciências da Universidade de Paris. O rigor e a originalidade de sua tese foram reconhecidos imediatamente, mas devido à aparente falta de evidência experimental, as ideias de Broglie não foram consideradas como tendo qualquer realidade física. Porém, após 3 anos, Davidson e Germer comprovaram experimentalmente o caráter ondulatório do elétron. O experimento consistia em disparar um feixe de elétrons perpendicularmente à superfície de um cristal de níquel e medir como o número de elétrons refletidos variava conforme o ângulo entre o detector e a superfície. A arma de elétrons era um filamento aquecido que liberava elétrons excitados termicamente, os quais eram então acelerados por uma diferença de potencial elétrico, dando a eles uma certa quantidade de energia cinética que era mensurável, em direção ao cristal de níquel. O experimento foi realizado em uma câmara de vácuo, assim os elétrons não colidiam com os outros átomos. Para medir o número de elétrons que foram espalhados em diferentes ângulos, foi utilizado um detector de elétrons de Faraday, que podia ser movido em um caminho de arco sobre o cristal utilizado. Foi uma grande surpresa para eles descobrir que, em certos ângulos, havia um pico na intensidade do feixe de elétrons espalhado. O mais forte deles é detectado em 50 graus para um V de 54. A existência desse pico no padrão de espalhamento de elétrons demonstra qualitativamente a validade do postulado de Broglie, porque só pode ser explicado como uma interferência construtiva de ondas espalhadas pelo arranjo periódico dos átomos em um plano do cristal. O fenômeno é precisamente análogo às conhecidas reflexões de Bragg, que ocorrem na dispersão dos raios-x dos planos atômicos de um cristal. Não há como explicar este fenômeno com base no movimento clássico das partículas, mas apenas na base do movimento das ondas. Partículas clássicas não podem exibir interferência, mas as ondas podem. A interferência envolvida aqui não é entre ondas associadas a um elétron e ondas associadas a outro. Em vez disso, é uma interferência entre diferentes partes da onda associada a um único elétron, que foi espalhado de várias regiões do cristal. Isso pode ser demonstrado usando um feixe de elétrons de intensidade tão baixa que os elétrons passam pelo aparelho um de cada vez, mostrando que o padrão dos elétrons espalhados
permanecem o mesmo. E com base nessa demonstração, comprovando a dualidade da onda crepúsculo, Louis de Broglie ganhou o Prêmio Nobel em 1929. Mas e afinal, qual a importância disso tudo? Basicamente, foi o pontapé inicial para a mecânica quântica e, bom, o resto é história.